Glória a Deus. Você pode dar um abraço quem está do seu lado aí. Falar para ele ou para ela que bom que você veio. Glória a Deus pela tua vida. Tem coisas que só acontecem nesse lugar, gente. Aleluia. Tem coisas, Deus trabalha na célula, Deus trabalha no seu devocional, na sala da sua casa, Deus trabalha em qualquer ambiente, mas quando nós estamos juntos, é diferente. A igreja reunida, um fortalece o outro. Quantos aqui já chegou no culto assim, cansado, desanimado, sem força? E aí tem um irmão fervoroso do seu lado que te anima, né? Então aqui nós somos, um ajuda o outro. A gente briga, vamos tapar o sol com a peneira? A gente briga. A gente discorda? Discorda. Porque nós somos irmãos. E irmão é assim mesmo. Mas quando a gente começa a orar, quando Deus começa a trabalhar, um já começa a chorar, tu me perdoa, né? Já a reconciliação, já a cura, a amadurecimento. Então não despreze esse momento. E não saia desse lugar porque se ofendeu com A ou com B. Porque Jesus colocou na sua vida exatamente quem você precisa para ser uma pessoa melhor. Aleluia. E eu nem comecei a pregar ainda. Aleluia. Não reclama da esposa, não reclama do marido, não reclama do irmão da célula. Ai, a minha líder, minha supervisora, o meu supervisor, ele testa a minha paciência. O meu pastor podia ser outro, podia. Mas Deus sabia que você e eu éramos carne de pescoço. E colocou na nossa vida exatamente quem a gente precisava para nos fazer melhor. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo 17. É porque assim, irmão, a vida do crente é assim. Tem hora que eu afio o outro, que eu faço o outro ser melhor. Tem hora que o outro me afia também. Tem hora que eu quero esganar o outro. Mas ninguém é o alecrim dourado, né? Você não é o purificador de ar, você também é tóxico às vezes. Então, assim, um vai melhorando o outro. É assim mesmo. Jesus juntou todo mundo aqui e chamou de igreja. Olha que coisa louca. É só Deus para fazer isso aqui dar certo. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 17, lá no comecinho da Bíblia. Bem fácil de achar. Do versículo 15 em diante. Gênesis 17, verso 15, diz assim: Depois Deus disse a Abraão: De hoje em diante não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. Abraão se ajoelhou e encostou o rosto no chão e começou a rir no seu pensamento, ao pensar assim: por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com os seus 90 anos, pode ter um filho? Então Abraão disse a Deus o seguinte: olha só, Abraão, Deus corrigiu Abraão, falou: Abraão, não chama mais de Sarai, vai ser Sara, e dela, né, ela vai ter um filho, e dela vai nascer uma grande nação, e vai ter reis que vai sair da descendência de você e da Sara. Abraão se ajoelha. Oh Deus. Mas no pensamento ele pensa o quê? É possível. Eu tenho 100 anos, Sara tem 90, é possível. A postura, né, do corpo de Abraão é ajoelhado, prostrado com o rosto no chão, mas dentro, lá nos seus pensamentos, ele está pensando, ele está rindo. Não, não é possível. E aí então, Deus continua falando. Versículo 18. Então Abraão disse a Deus. Ele pensou, mas agora ele vai falar outra coisa. Quem dera que Ismael vivesse abençoado por ti. Mas Deus respondeu: o que eu disse foi que Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com os seus descendentes para sempre. Também ouvi o seu pedido a respeito de Ismael, e eu o abençoarei, lhe darei muitos filhos e muitos descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e eu farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Nós já oramos, nós já cantamos. E a gente está diante aqui de um personagem muito conhecido de todos nós. Acho que eu falo isso toda vez que eu vou pregar, né? É um personagem muito conhecido de todos nós, mas realmente, de fato, é. E Abraão, ele vai nos trazer algumas lições muito importantes a respeito
da fé. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Abraão, ele é o primeiro personagem que, sem conhecer a Deus, ouve a voz do céu dizendo: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão simplesmente desmonta o acampamento, pega tudo que ele tem, a sua família, e sai seguindo a voz de um Deus que ele não conhecia. Porque nós hoje falamos do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque nós temos na nossa mão o currículo do Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó. Porque nós sabemos o que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó fez no passado e pode fazer hoje. Porém, entretanto, todavia, Abraão, Isaac, Jacó e todos os outros patriarcas são pessoas que não conheciam a Deus da forma como nós conhecemos. São pessoas que estão inseridas em uma cultura de vários deuses, onde havia deuses para todo tipo de pessoa. Tanto que os povos, né, que estão ali, que onde Abraão vai caminhar, vai passar pela terra, são povos idólatras, com vários outros deuses. Mas Abraão, um belo dia, ouve uma voz, dizendo: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E outra: eu farei de você uma grande nação, eu farei que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu, a areia da terra, né? Eu farei de você algo tremendo. Quando Deus surge para Abraão e fala: Abraão, eu vou fazer de você um pai de nação, um pai de multidões. Abraão, ele tem 75 anos de idade. Sara tem 65 anos de idade. É uma idade considerável para ser pai e mãe. Aquele que tem mais de 30 como eu e ainda não é pai como eu, já fica pensando: meu Deus do céu, se o Senhor me dá um filho agora, o que eu vou fazer? Outro dia meu afilhado foi lá em casa, né? E aí, gente, como a gente se desdobra com uma criança. Porque tem muita energia, tem muita coisa. Agora imagina Abraão ouvindo isso aos 75 anos de idade, que ele vai ser pai. Imagina Sara ouvindo aos 65 anos de idade que ela vai ser mãe. Era algo surreal. Quem recebe essa palavra aí: você aos 75 anos vai ter um filho. Ninguém quer, tô louco, tô fora. Você é louco, Michel. Mas Abraão recebe essa palavra. Sara é estéril, Sara não pode ter filhos. Mas ainda assim era algo impossível. A palavra vai nos contar que Sara está ouvindo a conversa atrás da tenda e ela vai rir. Então o anjo do Senhor fala assim: Sarai, né? Ainda ela era Sarai na época. Você riu, e porque você riu, o nome da criança vai ser Isaac, que significa riso. E ela fala: eu não ri, mas ele fala: você riu, eu sei que você riu. Sara já achou absurdo ser mãe aos 65 anos de idade. Eu quero que você entenda comigo o contexto que Abraão está vivendo. Aos 75 anos de idade, Deus fala a Abraão: você vai ser pai de uma grande nação. Ele fala a Sara: você vai ser mãe de uma grande nação. Passaram-se 25 anos, desde o dia em que Deus falou que Abraão seria pai e que Sara seria mãe. 25 anos depois, nós estamos no capítulo 17 de Gênesis. Abraão tem 100 anos de idade. Sara tem 90 anos de idade. Já parou para pensar, irmão? Vem comigo. Imagine você está lá na sua unidade de saúde do seu bairro. De repente entra uma senhorinha de 90 anos para fazer o pré-natal. Se você não julgar em voz alta alguma coisa, você vai... É um absurdo, é uma loucura. Já pensou um senhorzinho de 100 anos levando o filhinho para a creche? Para a escola? Eu trabalhei em escola. E eu já cometi a gafe no começo, que era inexperiente, de falar: o teu netinho. E a pessoa fala: não, é meu filho. Depois dessa, nunca mais eu falei. Eu deixo a pessoa me contar, né, se é filho, se não é, porque os tempos são outros. Mas se era difícil aos 75, imaginou aos 100. Se era difícil aos 65, imagina agora aos 90. Imagina, irmãos, que Deus aparece a Abraão dizendo: eu vou fazer de você uma grande nação, com 75 anos. E o primeiro ano da promessa passou. E o segundo ano da promessa passou. E o terceiro, e o quarto, e 10 anos, e 12 anos, e 15 anos, e 25 anos depois que Deus falou que faria e nada aconteceu. Nesse meio tempo, Sara vai ter uma ideia genial. Já que Deus está demorando demais, vamos acelerar o processo. Já que as coisas estão complicadas demais, vamos dar uma mãozinha para Deus. Tive uma boa ideia.
Abraão, você vai ter que fazer um sacrifício. Pega a minha empregada, a minha serva Agar, e tenha um filho com ela. Abraão se sacrificou. Teve um filho com Agar. Veja que o problema não era Sara. Quem era estéril era Sara e não Abraão. Porque Abraão teve um momento com Agar e teve um filho. 25 anos e o coração angustiado, 25 anos e a esperança se tornou amargura, porque a palavra diz que aquilo que nós esperamos, a esperança que demora a acontecer, a esperança tardia, ela vai trazer o quê? Mágoa no nosso coração. Ela vai deixar nosso coração amargurado. Sabe, talvez você está aqui me ouvindo, dizendo, nossa, Abraão, 100 anos, e né, como que seria, e não sei o quê, e a gente tenta imaginar a ideia, e até um pouco cômico para nós, mas o fato é que temos pessoas aqui que estão na igreja há 10, 15, 20, 30 anos, e ainda esperam a promessa que Deus fez. E ainda estão esperando aquilo que Deus falou que faria. Fizeram um instituto teológico, foram para a faculdade, se formaram, entraram no ministério, Deus tinha promessa que iria te levantar, queria cumprir o chamado na sua vida, que iria te levar para outros lugares, mas até agora nada aconteceu. Bem pelo contrário, a situação ainda é mais complicada, porque se aos 75 era complicado, aos 100 anos é muito mais complicado. As circunstâncias pareciam ser mais difíceis ainda. O problema circunstancial se agravou, porque agora ele era mais velho, ela era mais velha ainda. Sabe, as circunstâncias, elas mudam. As adversidades, elas chegam. Entre aquilo que Deus prometeu e aquilo que Deus falou que fará, até o cumprimento da promessa, muita coisa acontece. Muita coisa muda em nossas vidas. Se em um ano, quantas coisas já mudou? Outro dia, fazendo um retrospecto aqui da história da igreja, quando nós chegamos aqui até agora, quanta coisa já mudou? Já pensou em 25 anos? Quantas coisas não mudaram? E mudaram para pior. As circunstâncias, elas mudam. Pessoas vêm, pessoas vão, pessoas nascem, outras morrem. Troca de pastor, troca de líder, muda a liderança da rede, vai. Acontecimentos naturais da nossa vida. Mas existe algo que não muda e que não passa, e isso é a palavra de Deus que foi liberada sobre nós. A palavra, ela não muda. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu gosto muito de Isaías, eu sempre cito ele aqui nas pregações, em algum momento, que diz que a palavra que sai da boca do Senhor, ela não volta para ele vazia, sem prosperar naquilo que foi designado. Meu querido, eu não sei qual é a circunstância da sua vida hoje, eu não sei qual é a realidade da sua vida hoje, mas eu sei que o que Deus falou, o que Deus liberou sobre nós, a sua palavra não voltará vazia. Talvez você está aí, vem nos cultos de oração, vai na célula, frequenta a igreja e ainda não viu a transformação da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Não olhe para as circunstâncias. E eu sei que é muito fácil nós falarmos, é muito fácil pregar sobre isso, difícil é viver. Porque à medida que o tempo avança, que o tempo não para, nosso coração vai ficando amortecido, vai ficando sem esperança, porque não vemos o cumprimento daquilo que Deus falou. E pior ainda, irmãos, é quando nós não vemos Deus fazer na nossa vida, mas vemos Deus agindo na vida do fulano e do beltrano. Parece que quem está na nossa direita prospera, quem está na nossa esquerda prospera, e o Senhor se esqueceu de mim. Nesses 25 anos, quantas pessoas Abraão não viu, quantos casais Abraão e Sara não viram tendo filhos? Quantas pessoas Abraão e Sara não viram prosperando e eles não? Nós temos que entender, meus queridos, que entre a promessa que Deus nos fez até o cumprimento dela, haverá um fator chamado tempo. E o fator chamado tempo, ele não mede classe social. Ele não mede currículo espiritual. Ele não vê o seu grau hierárquico na igreja, se você é pastor, se você é líder de célula, se você é anfitrião ou se você chegou ontem. O processo chamado tempo, que está inerente a todos nós aqui nessa terra, ele prova o nosso coração. Tanto que quando o povo sai do Egito e começa a andar pelo deserto por 40 anos, Deus diz a Moisés, ele diz assim, olha, eu vou levar esse povo ao deserto a fim de saber o que está no coração deles.
Muitas vezes, meus queridos, nós passamos pelos desertos e as provações a fim de revelar o que está no nosso coração. Deus permite algumas situações em nossas vidas para revelar o que está no nosso coração. Ontem foi um dia bem engraçado. Cheguei em casa e falei, Michele, meu dia foi muito louco hoje. Saí para fazer uma coisa, acabei fazendo outra. Saí de manhã, fui para academia, isso, aquilo, porque agora eu sou fitness. Aleluia. Pode não parecer, irmãos, mas eu tô lá todo dia. E aí, passei na casa dos amigos, conversando, isso, aquilo. Falei, Michele, de repente, acabei profetizando já. Meus queridos, o tempo entre a promessa feita e a realização da promessa fala sobre dependência de Deus. Como é que nós nos comportamos nesse período até onde Deus fala e aonde Deus cumpre? E muitas vezes nós valorizamos apenas a chegada. Quando eu concluir o ITQ, quando eu for o líder da rede, o líder de célula, quando eu for isso ou aquilo, nós celebramos apenas a conquista, mas nos esquecemos que o processo muitas vezes é mais importante do que a realização. Porque é no processo do tempo entre a promessa e o cumprimento dela que nós moldamos e somos moldados pelo Senhor. Nós moldamos o nosso coração, nós moldamos a nossa expectativa, nós moldamos e alinhamos os nossos desejos, nós moldamos e alinhamos nossos apontamentos para onde é que vamos olhar, o que é que vai dominar as minhas emoções, o que é que vai dominar os meus pensamentos. E muitos de nós não temos concluído, não temos chegado ao cumprimento da promessa, porque estamos como o povo no deserto, reclamando e murmurando, lamentando. Tem gente aqui nessa noite que recebeu a promessa de Deus, aleluia. Eu recebi uma promessa de Deus, irmãos. Deus falou que ia fazer, e eu creio nisso. Mas tem gente que recebe a promessa de Deus e fica como presidiário. Faz lá no seu calendário marcando. Só que em vez de fazer esse exercício de dias até o cumprimento da promessa de forma positiva e correta, recebeu a promessa e começa a contar os dias, o xizinho. Só que você conta os dias dizendo assim, menos um dia e Deus não fez nada. Mais um dia e Deus não entrou na minha casa. Mais um dia e meu marido, a minha esposa, meus filhos não se converteram. Mais um dia e Deus não agiu. Mais um dia e eu não vi Deus fazer coisa alguma. E essa é a motivação errada. E essa motivação vai te levar à depressão. Essa motivação vai te levar ao abatimento espiritual. Essa motivação vai te levar ao cansaço. Essa motivação vai levar você a perder a fé e abandonar o processo. Porque se você olha para o tempo decorrente entre a promessa e o cumprimento dela, como alguém que olha se lamentando, olha, Deus demorou tanto para se cumprir. Olha, Deus está demorando tanto para fazer na minha vida. Olha, Deus está de fulano e beltrano, mas na minha não. Agora, se você olha para o processo chamado tempo que todos nós vivemos, contando os dias sim, mas dizendo, olha, mais um dia que eu estou mais perto do cumprimento da promessa de Deus. Você pode olhar e lamentar. Você pode olhar e dizer, não, Deus está demorando demais. Ou a cada ano que passa, mês que fecha, ou a cada nova semana que começa e termina, você pode olhar para o Senhor e dizer, Senhor, eu continuo acreditando, e eu sei que eu estou um pouquinho mais perto do cumprimento daquilo que o Senhor disse ao meu respeito. Abraão, 25 anos. Sara teve uma boa ideia, vamos ter Ismael. Abraão acaba fazendo o sacrifício de deitar-se. Agora Deus aparece no capítulo 17 dizendo a Abraão. Primeiro, o que você vai chamar agora sua esposa de Sara, não mais de Sarai, mas de Sara. Há um significado dos nomes, mas não é o foco da mensagem. E eu, Abraão, vou cumprir a promessa que eu fiz a você em Isaac. E Abraão, nós temos ali. Ele cai de joelho. Sua cabeça. Seu pensamento.
Ah, meus irmãos, você pode enganar-se a si mesmo, você pode me enganar, você pode enganar o seu líder, o seu pastor, menos pai e mãe. Pai e mãe a gente não consegue enganar, né? É uma coisa assim de outro mundo. A mãe olha pra você, ela sabe se é verdade. Você e a mãe de vocês, né? Você queira ter sua mãe aí, mas a minha mãe é terrível. Né? Ela passa aquele raio-x, não tem como enganar. Mas Abraão, ele tenta enganar a Deus. Quando Deus fala, olha, Abraão, eu vim 25 anos depois para cumprir a promessa, ele se ajoelha. A postura exterior dele é de rendição, é de, né, adoração, de contemplação da promessa, mas dentro dele está dizendo, não é possível. E Deus vem falar com você nessa noite, meu irmão e minha irmã, e comigo também. Que ele sabe que muitas vezes nossa adoração, ela é apenas externa. Você levanta as mãos no louvor, você ora, você canta, você chora, mas você já não espera mais naquilo que Deus falou a respeito da sua casa. Mas você não espera mais naquilo que Deus falou a respeito do teu ministério. Mas você não espera mais que Deus seja poderoso para curar você da enfermidade. Mas você não espera mais que Deus possa, de fato, fazer alguma coisa eficiente na sua vida. A postura de Abraão era de um adorador, mas o seu pensamento, a sua motivação era dizendo, não é possível. O Deus que conhece os nossos corações, o Deus que conhece as nossas motivações. A palavra diz que ele sonda e conhece, que ele perscruta, olha que palavra bonita, ele perscruta os nossos entendimentos, os nossos intentos. Ele sabe se a nossa adoração é verdadeira ou não. E eu não vou julgar Abraão, e não vamos julgar Abraão, irmãos, porque se fosse a gente talvez seria igual. 25 anos. Eu não sei se é possível. Mas Deus então diz, olha, eu vou cumprir. Se você continuar lendo o texto, vai dizer, olha, daqui a um ano eu volto para visitar você. E Sara vai estar com o filho dela nos braços. Mas Abraão se esforçou demais. Abraão trabalhou. Abraão teve um filho, Ismael. A primeira voz que ele ouviu chamando de pai foi de Ismael. Ismael era seu filho. Embora não com Sara, embora não sendo filho da promessa, mas era filho. E Abraão, ele vai dizer, olha, Deus, que Ismael viva diante do Senhor. Que Ismael seja abençoado pelo Senhor. Essa fala de Abraão fala daqueles que já não esperam mais, que já não acreditam mais. E sabe que muitas vezes nós nos tornamos assim, gente. Você que tem mais tempo de igreja, como eu, a gente começa a olhar para os mais novos, os novos convertidos, e a gente começa a julgá-los, porque dizemos, olha a empolgação. Ah, quando eu era igual a ele, eu também acreditava em tudo que o pastor falava. Quando eu era igual a ele, qualquer peru ia lá na frente, jogava no chão, chorava, recebia oração. Quando eu era igual a ele, eu também esperava no cumprimento das promessas de Deus. Ah, Abraão, que já não acredita mais que Deus pode fazer. Que já não acredita mais que Deus pode cumprir o que prometeu. Abraão está dizendo a Deus, olha, Senhor, não precisa mais Isaac não. Eu já tenho Ismael. Eu já produzi aqui, ó, meu milagre. Eu já gerei um filho. O Senhor não precisa ter um filho, não. Eu já tenho Ismael. Eu já trabalhei. Ismael nos fala do esforço do nosso próprio trabalho. E tem coisas que nós nos esforçamos para lícitas. Mas se não estão alinhadas com a vontade de Deus, nos trarão alegrias, nos trarão prazeres, nos trarão bons momentos, mas se não é a vontade de Deus, não será completo. Ismael chamou Abraão de pai, chamou. Ismael deu os primeiros passos, Abraão estava lá. Ismael aprendeu a caçar, aprendeu a ser um arqueiro, cresceu, era um homem forte, essa palavra, e Abraão estava lá. Trouxe bons momentos, trouxe uma certa satisfação, mas não era completo, porque não era aquilo que Deus havia prometido para ele. E talvez você daí se satisfazendo momentaneamente com coisas que você construiu, com coisas que você mesmo fez na força do seu braço. E são lícitas. Você trabalhou, você conquistou,
você adquiriu a posição que você queria, você fez o ITQ, você é um pastor agora porque você foi para a convenção, você é um líder de célula porque te nomearam líder de célula, te consagraram líder de célula, você é um líder de rede, você, enfim, conquistou aquilo que estava na força e no alcance do seu braço, mas te trouxe, é porque era a força, era o Abraão. Não estou negando a importância que Ismael teve na com que a palavra de Ismael não era o cumprimento total da vontade de Deus para ele. Abraão, olha, eu vou cumprir. E acho tão interessante que Deus ele repete, versículo 18, versículo 19, mas Deus respondeu: o que eu disse foi que Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Nós ficamos teimando e insistindo com Deus. Deus, faz assim, a tua vontade, mas que seja igual a minha. Faz a tua vontade, mas que seja aquilo que eu imaginei. Ó, Senhor, não, eu não quero Isaac, eu não quero, não, esse ministério aqui não. Não, esse trabalho aqui também não. Eu quero servir ao Senhor, eu quero adorar ao Senhor, mas nessa posição. Eu quero fazer parte do grupo de louvor. Eu quero servir na célula, mas tem que ser com aquela supervisora, porque aquela outra lá não gosto muito. Ah, eu quero fazer isso, mas tem que ser do jeito que eu sonhei, Senhor. É o Ismael que eu quero. Não, não. Entende? Abraão está dizendo, olha, Senhor, faz Ismael. Mas Deus está falando, não, Abraão. Como eu disse que faria. Quantos são chamados por Deus aqui? Levante as mãos. Quem não é chamado por Deus, levanta a mão. Tem alguém que foi chamado aí? Quem não quer levantar a mão? Quando nós somos chamados por Deus, meus irmãos, nós não escolhemos aonde servir. Nós só dizemos sim ao Senhor. E seguimos, ou pelo menos deveríamos buscar seguir, cumprir a vontade dele. Deus pediu conselho a Abraão? Não. Deus falou assim, olha Abraão, você já teve filha com a Agar, né? Então vamos fazer diferente. Cancela o primeiro plano e vamos seguir no teu. Olha, Abraão, vamos fazer do jeito. Olha, Abraão, você é o cara. Como que eu não pensei nisso, Abraão? Você já tem um filho, né? Tudo que eu ia fazer em Isaac, eu vou fazer na vida de Ismael. Deus não muda os seus planos pelas nossas atitudes. Você não entendeu isso aqui? Deus não muda os seus planos pelas nossas atitudes. Deus sabe o quão limitado eu sou. Deus sabe o quão encardido você é. Quando Deus te chamou, sabia exatamente das tuas falhas e dos teus fracassos. E Deus não mudou o plano dele a teu respeito. Não estou fazendo apologia ao pecado e nem para você viver da forma que bem quiser, porque afinal de contas Deus vai cumprir todas as coisas. Não é isso que eu estou pregando. Mas estou pregando que apesar das nossas limitações, a vontade do Senhor sempre será melhor do que nós. Abraão, eu disse exatamente como eu disse. O seu filho será Isaque e será filho seu com Sara. Ele não negociou o que havia dito. E Deus não negociou, não esqueceu e não cancelou aquilo que disse a teu respeito e a respeito da tua casa, da tua família, do teu ministério. Então Abraão continua, Deus fala com ele. E aí Deus vai dizer algo interessante, vai dizer, olha, também, eu gostei dessa versão. Assim, olha, Deus fala para Abraão, eu entendo o seu pedido. Deus fala, olha, eu entendo o seu pedido. Todo o nosso esforço, gente. Porque nós nos esforçamos. Estar aqui hoje é um esforço. Ir à célula é um esforço. Nós nos esforçamos. Abraão tentou fazer de alguma forma, Sara se desesperou em algum momento e tentou fazer alguma coisa, se esforçou para fazer alguma coisa. Todo o nosso esforço não será desvalorizado por Deus.
também será abençoado. Mas nós Isaac chegar em nossas vidas. Você só será completo no seu ministério, na sua célula, no seu casamento, na sua família, quando exatamente o que Deus prometeu se cumprir na sua vida. Não tem outro tempo, não tem outro meio, gente. E você pode olhar para fulano e Beltrano, e aqui é uma grande pegadinha que nós vivemos. Que nós olhamos para fulano e para Beltrano e falamos, nossa, eu quero, eu tenho que fazer na minha vida igual fez na vida dele. Não, é verdade que alguns de nós, os processos se assemelham, mas ainda assim não são iguais. Para de olhar para aquilo que Deus está fazendo na direita e na esquerda. Para de tentar criar Ismael para suprir a necessidade do seu coração, porque não vai conseguir. 25 anos. E Deus, o anjo do Senhor bate na porta de Abraão. Abraão chegou. Quanto tempo você espera a promessa, o cumprimento da promessa de Deus na sua vida? Seja o ministério, seja o casamento. Eu estou velho, Michel, vou casar. Se Deus prometeu, eu vou casar. Eu estou velho, a minha faculdade. Se Deus falou, se Deus colocou no teu coração, pode ser com 75 anos. Mas não comigo. E não deixe de acreditar que Deus falou. 25 anos. E o anjo bateu na porta de Abraão e Sara e falou, ano que vem eu volto. Nós pregamos e acreditamos no Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O Deus de Abraão é o Deus que faz a promessa. Você será pai de uma grande multidão. O Deus de Isaac é o Deus que cumpre a promessa, porque Isaac nasce. E o Deus de Jacó, Jacó é o filho de... Gente, estamos na igreja aqui, glória a Deus. É o trilho do crescimento. Jacó é o filho de Isaac. É o Deus que sustenta aquilo que prometeu. Nosso Deus não é como os deuses dos outros, que tem boca, mas não fala, tem pés, mas não andam, tem ouvidos, mas não ouvem, nem som algum sai de sua garganta. Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo como Ele quer. Você pode ficar de pé em nome de Jesus?